Olá, meus irmãos. O nosso evangelho de hoje é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E dentro desse capítulo, o item número 3, que é uma fala de João, um relato de João para a fala de Jesus. Mas antes eu convido a todos a elevar o pensamento, entregar os pensamentos e a concentração ao alto e pedir por nós, pedir pelo nosso discernimento, pela continuidade da nossa inteligência. Agradecemos a Deus o fato de estarmos aqui encarnados, vivos, cada um com a sua lida, cada um com o seu sofrimento, cada um com as suas alegrias, mas que a gente tenha o discernimento necessário, que a gente tenha a luz necessária para conseguir encaminhar, esses bons pensamentos, para que isso torne importante na vida de todo mundo, na nossa vida, e que, sobretudo, nesse momento tão difícil do nosso país, ele esteja pacificado, que esses últimos acontecimentos tenham servido para fortalecer ainda mais o que foi conquistado com tanto sacrifício. Com a paz de Deus, com a paz de Jesus, continuemos. Que assim seja, meus irmãos. Eu vou ler então aqui esse trecho do capítulo 6, Cristo Consolador. Ele diz assim: se vós me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Essas palavras de Jesus não tem uma palavra que se perca, como sempre. Então ele está dizendo que se nós amamos a Jesus, ele vai pedir para o Pai dele, que é o nosso Pai, enviar um outro Consolador. Por quê? Ele era o primeiro Consolador, Cristo Consolador. Ele vai enviar outro, porque Jesus estava na iminência de se despedir da carne. E ele está dizendo, o mundo não pode receber. Por quê? Porque ele estava se referindo ao mundo das coisas materiais. E esse Consolador não seria um ser corporal, seria um ser espiritual. Que ele vai mandar esse Consolador, que o mundo não vai poder receber, mas nós vamos receber porque ele está dentro de nós. O Santo Espírito, o Espírito de verdade. Bom, então Kardec é apresentado a doutrina espírita e ele começa então a estudá-la profundamente e através de um espírito que se denominou Espírito de Verdade. Ele tinha conversas diárias onde ele conseguiu elaborar toda a doutrina espírita. Há muitos que ficam esperando ainda por um Cristo encarnado. Novamente, a encarnação do Cristo na Terra. Imaginem hoje se o Cristo poderia vir encarnado à Terra. Naquele momento, Cafarnaum era do tamanho de um bairro da sua cidade. Se fosse aqui em Fortaleza, talvez a Varjota. Cristo fez todo o seu ministério e o seu reinado sitiado até onde as suas pernas conseguissem andar. Hoje, se viesse um Cristo encarnado, ele teria que ter Instagram, teria que ter um Twitter, teria que ter um Facebook, um WhatsApp, um Telegram, para falar para o mundo inteiro. Você imagina um Cristo assim? As suas primeiras falas ele talvez fosse preso. E
ninguém acreditaria nesse Cristo. E Jesus, sabendo disso, e o Pai sabendo disso, então manda espíritos nos falarem a verdade, porque testemunharam a verdade. E nada melhor para nos consolar do que a certeza que eles nos deram de que nada se acaba com a falência do corpo. Nada se acaba quando o corpo cai. Tudo continua. As famílias espirituais, as pessoas que se amam, não se afastam, não se perdem. Por isso que esse capítulo chama-se O Cristo Consolador. Ele está dizendo, eu vou embora, mas eu vou deixar com vocês alguém que vai ficar sempre com vocês. Então é a fala de um pai que está se despedindo, carnalmente não verá mais os filhos não o verão mais, mas ele vai enviar no momento oportuno, que não era naquele momento, no ano 33, no ano 50, no ano 100, no ano 200. Foi no ano 1856, quando a humanidade então estava preparada, tinha condições mínimas de entender o que era a mensagem deste novo Consolador. Esse novo Consolador, o Espiritismo, vem nos dizer, meus irmãos, não se aflijam, nada acaba com a morte. E eu vou provar isso para vocês, através de relatos de irmãos que estão aqui do meu lado, passaram de lado e estão vivos. Então, vocês não devem viver a vida de vocês baseados em conceitos materiais. Então, seu carro é importante, seu terreno é importante, o dinheiro que você tem no banco é importante, o seu corpo é importante, as roupas que você usa são importantes, a sua beleza é importante, a sua saúde é importante, o seu dinheiro, as suas economias são importantes, mas não se esqueçam, quando o Pai nos chamar, a primeira coisa que cai é o corpo, e as outras não caem, elas ficam onde estão. A única coisa que sobe é a nossa elevação moral, é o que levamos conosco, é o que vai nos tornar grandes e ricos no reino dos Espíritos, a nossa verdadeira morada. Então, o convite desse Evangelho é que nós fiquemos atentos, porque é importante na nossa lida, porque é importante no nosso caminhar, na nossa vida, os elementos espirituais, a caridade que fazemos, os irmãos que ajudamos, os amigos que fazemos, como ficamos importantes para as pessoas, como nós os ajudamos, como nós viemos para cá para resolver problemas morais e não problemas materiais. Ninguém encarnou para resolver um problema de um terreno, ninguém encarnou para resolver um problema de uma frota de caminhão. A gente encarna para resolver problemas com os irmãos, com o pai, com sentimentos, com dificuldades morais com relação ao poder, ao dinheiro, aos prazeres que a vida traz. Então a gente veio resolver essas coisas, nunca para resolver problemas materiais. Então, esse Evangelho nos convida a ficarmos atentos para as questões realmente importantes que tornam uma pessoa rica, com um fardo bastante volumoso, quando sobe, quando chega para prestar as devidas contas com o nosso Pai Maior. Com esses ensinamentos, eu finalizo aqui o nosso pequeno estudo. Espero que todos tenham refletido um pouquinho a respeito disso. Fiquem todos com Deus. Que assim seja, meus irmãos.